Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Semana de Grande Prêmio do Japão, vamos novamente virar o fuso horário na Fórmula 1. Vamos falar também sobre algumas compras importantes na Fórmula Indy. Vamos passar vergonha mais uma vez no nosso bolão. Então, aqueles recadinhos básicos para você que nos acompanha. Like no vídeo, se inscreva no nosso canal, já estamos chegando quase a 60 mil inscritos, 17 milhões de visualizações em 84 programas, fora alguns extras. Muito obrigado, aliás. Daqui a pouco a gente chega ao programa número 100 aqui. Vamos começar a pensar já em ideias para o Pelas Pistas número 100. Like no vídeo, se inscreva no canal. Plataformas de áudio, pode deixar aquela curtida 5 estrelas e seguir também ali, que você sempre tem as atualizações do Pelas Pistas no áudio. Nossa mesa está cheia aqui de novo. Nelsinho Piquet, tudo jóia, Nelsinho? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá bem noite. atrasado, mas bom dia. Eu tenho que esperar um pouco passar o crédito seu aqui primeiro, certo? Mas estamos atrasados, já sabe por que estamos atrasados, né? Pronto, já começou. Bem-vindos ao tio Cris. Tudo bom, Cristian? Eu tô doente. O pior de tudo é que se fosse gravado ontem, essa mesa ia estar com -1 agora. Ainda bem que a gente tá gravando hoje, mas... O Cal, a Cal voltou também aqui das férias, o Danilão cobriu a Cal nas férias, traz máscaras aqui pra gente, tá precisando aqui de álcool gel, essas coisas. Tudo jóia? Tudo jóia? Tudo bem, melhor. Isso é muito chocolate da Páscoa? Não, até que não teve tanto chocolate. Tanto? Não. Comeu bastante chocolate? Você... Eu me ferrei. Ferrou? Me Eu ferrei. também. Muito? Não posso falar muita coisa, não. Muito. Eu não sou de ir atrás, mas quando aparece em casa, ferrou. Aí eu vou até acabar. Aí... Então, esconder chocolate lá no jardim, sair correndo atrás de chocolate, isso acabou? É coisa da sua época. Assim, então você não faz mais isso hoje em dia? Não, hoje em dia a gente procura na internet e tal, não procura mais no jardim. Até uma pergunta pra você em casa, você prefere esse ovo de Páscoa de colher ou aquele de casca recheada? Aquele que é chocolate, o recheio e chocolate. Não aquele de colherzão que você... Teve um que a Pets trouxe, que ela ganhou, que era um grande, devia ter uns mais de 40 centímetros, deve ter meio metro, assim, e era só a metade do ovo, ele ficava deitado, assim. Então, e tinha um recheio por cima, é isso? Não, ele tinha um recheio por dentro, é tipo um bis lá de dentro, não sei, um negócio. Eu tava deitado um dia, ela falou, nossa, que chocolate bom, o Zé Mário tava lá em casa, eu já tava deitado pronto pra dormir. Eu fiquei curioso, falei, traz um pedaço, ela não trouxe. Aí eu falei, vou dormir então. Aí ela trouxe um pedaço. Aí eu comi, cara, o negócio assim. Aí ela foi tomar banho pra também se arrumar pra deitar. Daí você levantou e foi assim, ela tava lá na cozinha comendo o negócio. Cara, era um negócio muito bom. Eu não sou de sair pra comprar, mas quando chega lá em casa, puta, não tem como não... E você, Cris, você prefere? Tinha mais caloria que aquele panetone lá. Eu nem vejo as calorias. Aquele panetone lá da Pit Stop que a gente ganhou, não? Não, a gente ganhou Pelas Pistas. Foi daqui. Não, foi do Pit Stop. Foi do Pit Stop? Não, eu achei que tinha sido daqui. Aquele panetonezinho desse tamanho. Não, ainda tá guardado, tem um pedaço no freezer guardado ainda. É maior do que Martinsville, aquele negócio, aquele panetone lá que a gente ganhou. E você prefere qual? Casca recheado ou de colher? Eu sou meio chocolatra, então qualquer coisa tá valendo. Tá valendo. É óbvio que se tiver algum recheio também é um pouquinho melhor, mas pra mim qualquer coisa tá valendo. Tá, então, sobre os ovos de Páscoa no nosso Pelas Pistas. Começando então nosso programa de hoje. Turma, só pegando aquelas coisas aleatoriedades da semana. Dia 5 de abril foi seu primeiro Grande Prêmio do Brasil, Christian Fittipaldi. 5 de abril? 5 de abril. 1962. Quase, foi 92, 30 anos depois. Então você demorou pra chegar na Fórmula 1. Então. 5 de abril? 5 de abril. Porque eu tinha corrido na África do Sul. Não, foi minha terceira corrida, porque foi África do Sul, México e Brasil. Tenho quase certeza que foi assim. Agora, confesso que eu não... Não, foi isso, porque daí do México a gente veio pro Brasil. Que aleatório o México na segunda etapa, né? Mas acho que foi isso mesmo. Como que foi a corrida? Como que você achou que foi o Grande Prêmio pra você? Só essa primeira estreia de correr em casa? Foi intenso, porque correr em casa, né? Grande Prêmio do Brasil, é diferente você fazer, com todo respeito, é diferente você fazer mais uma etapa do Campeonato Paulista de kart em Interlagos. Então é óbvio que eu tava feliz. E é claro,
você ter aquele suporte da torcida, todo mundo vindo falar com você e tudo, isso é bem legal. Mas as noites que antecederam a corrida não foram as noites mais tranquilas, porque você fica naquela ansiedade grande, mas é aquilo lá, uma vez você está dentro do carro, uma vez você está no grid, e eu acho que o único momento que foi, até acho que já comentei no programa, que você fica em paz com você mesmo é na hora que começam a limpar o grid. Tá. Então, quando começam a limpar o grid, que você sabe que você não consegue mais falar com ninguém, que você nem... fora o teu engenheiro, que você fala com ele no rádio, você não tá falando mais com ninguém. Você tá no teu mundinho, daí você fica tranquilo. E pode parecer algo meio desconecto que eu tô falando, mas tem tudo a ver. E a hora que você abaixa a viseira e o carro sai andando, você tá mais tranquilo ainda. Você tá nervoso, por um lado, claro, como todos os pilotos estão, não sei se nervoso é a palavra certa, mas ansioso, mas ao mesmo tempo você tá no seu mundinho. E aquilo é que te deixa feliz como um piloto. Aí, então, o Grande Prêmio do Christian, 1992, primeiro Grande Prêmio do Brasil, no dia 5 de abril. Turma, Grande Prêmio do Japão vem esse fim de semana, e eu acho que o que se diga... Só para lembrar, e eu lembro que eu corri com um medidor lá de coração, lá do batimento cardíaco, cardíaco, eles chamam. Isso, batimento cardíaco. Tá bom, aquele monitor, aquela cinta. O monitor, só que na época a tecnologia, a gente teve que prender com tie-up aqui no cinto de segurança, porque foi transmitido pela televisão também. Ah, a Globo fazia isso, colocava. Isso, verdade. Então... Teve que instalar um marca-passo em você, quase assim. Quase. Então eu sentei no carro, me afivelaram, daí colocou, era um aparelho para poder transmitir desse tamanho. Imagina, hoje em dia... Não, era enorme o negócio. Tem um relógio hoje. Era enorme o negócio. E daí eu lembro que aquela corrida durou... Grande Prêmio do Brasil são quantas voltas? 70 e poucas. Durou então, 54. Eu ia falar 56. Então foi 54, daí quebrou o câmbio. Isso. Quebrou o câmbio indo lá na reta oposta, daí eu parei o carro, desci do carro, voltei andando a pé pro box. Eu acho que o meu batimento cardíaco estava mais alto voltando a pé pro box do que dentro do carro. Isso é curioso, eu tô fazendo uma série lá no meu Instagram, no @ThiagoAlvesCar. Eu tô pegando os jornais de 94 e fazendo como se fosse uma recapitulação do ano de 94, né, que completa 30 anos em 2024. E é interessante, porque realmente tinha isso. Teve em 94... a Globo já fazia esse negócio do batimento cardíaco, já tinha outros grandes prêmios do Brasil. Teve a volta narrada pelo Ayrton, num treino. Isso foi em 94. Isso. E é interessante você pegar as notícias da época. Tudo. Teu pai assinou uma coluna na Folha em 94, no Grande Prêmio do Brasil. Então era curioso esse negócio, essas inovações que parece tão... Você acha que falta hoje, né? É difícil você ver uma conversa, por exemplo, de um piloto ao vivo numa corrida. Isso nos Estados Unidos tem bastante, né? Na NASCAR tem bastante que, sei lá, o pole position dá uma entrevista... Mas já eu acho que é uma coisa que vai começar na Fórmula 1, porque passou é uma coisa legal, só que é uma coisa muito simples, na verdade, para hoje em dia, né? Acho que na Fórmula 1... Simples de fazer, você quer dizer? É simples de fazer, simples né? A transmissão entrar no rádio. Agora, por que na Fórmula 1 eles não... eu acho que também é um pouco de cultural, né? Eu acho que como o piloto já sai do carro, já faz a entrevista, a primeira coisa que ele faz é a entrevista, falar com ele, eu acho que depende muito do momento. Eu acho que, por exemplo, a vitória do campeonato do Max, o primeiro dele, seria muito legal pegar a reação dele dentro do carro, entendeu? O narrador falar com ele. Só que, enfim... E aí, qual que vão falar com ele? Né? Porque na Fórmula 1 você tem... Sim, vários canais, né? Diferente de uma Fórmula E, por exemplo, que só tem um canal fazendo a categoria. Na Fórmula 1 você tem... Todos os países têm uma transmissão diferente, né? Você tem pessoas... Então, eu não sei como é que funcionaria. Mas, eu acho que... O SBT fez com você em... Você tirou da minha boca, Thiago. 95, Nossa, né? Não, o SBT fez comigo, só que o mais legal de tudo, e não foi legal ao mesmo tempo, porque o Emerson, ele não tinha se classificado para
para aquela prova lá das 500 milhas. Então, numa das bandeiras amarelas, o Theo falou comigo, com o Emerson e com meu pai durante a mesma bandeira amarela, ao vivo. Aquilo foi bem legal. Foi bem legal, mas deixa eu perguntar agora, cabeça de corrida, tá? Assim, pensando. Tipo, te desconcentrou? Não. Nada? Não. Eles tinham me dado a prévia. Do que eles iam falar? Não. Que Eles iam não chamar. Que iam chamar, exatamente. E daí eles deixaram 100% a critério meu resolver se eu estava preparado para falar, para conversar com eles ou não. Tá. Então eles já estavam sabendo que talvez eu ia estar brincando com sei lá, algum dos meus botões lá no carro, ia estar pensando como que eu ia relargar, ia estar olhando alguma linha diferente lá na pista e eu não ia conseguir conversar com eles. Mas a hora que o Theo me chamou, coincidentemente, eu estava num momento um pouco mais tranquilo, lembrando todo mundo que às vezes uma bandeira amarela, às vezes não, muitas vezes leva 10, 15 minutos, Sim. né? Entre dar a bandeira amarela, juntar todo mundo, limpa a pista, volta, relarga. Então, acabou dando certo e SBT mandou muito bem. Essa foi legal, essa cobertura ali da década de 90 do SBT era muito boa. Aliás, mandar um abraço pro Theo José, que também acompanha a gente. Turma! Diga. Desculpa, só Não, pra finalizar. Eu acho que foi até ideia dele. Ou foi ideia dele ou foi do Giba. O Giba que era produtor lá da bagunça toda na época. Ou foi um dos dois. Teve um ano que, acho que foi no Brasil, que, tipo, eles deram a bandeira verde pro começar o quali, sabe? Uma coisa assim. Tipo, pra abrir a pista, sabe? Essa daí eu não lembro. Eu não lembro se foi, tipo, uma das provas do Brasil, no Rio. Ia começar o treino, o quali, que era uma volta lançada pra cada um, né? Então, tipo, alguém dá uma bandeira verde. Alguém do SBT deu a bandeira verde. Não sei se foi o Azenha, se foi o Theo, alguém deu. Aqueles anos que a SBT cobriu a Indy, eles mandavam todo mundo daqui do Brasil, eles voavam todo mundo para todas as corridas e voltavam para o Brasil. A produção que tinha por trás lá da SBT era pesada. Era pesada. Era pesada. Era grande. Era tipo nível Fórmula 1 mesmo. Lá. É. Bem interessante essas histórias aí. Podia voltar esse negócio, ia ser legal. Turma, grande prêmio do Japão aqui. Fórmula 1, mercado de pilotos tá assim empolvoroso na Fórmula 1. Todo mundo esperando os desdobramentos da questão Red Bull, se vai trocar um piloto, se vai trocar 2 pilotos na Red Bull, aquela questão ainda que deu uma acalmada na questão da briga, pelo menos deu uma esfriada um pouco, né, Nelsinho? Aquela questão da discussão do Horner com o Marco, parece que tá tudo meio tranquilo, apesar de que o objetivo é tentar acabar com o campeonato o mais rápido possível, né, pelo que a gente estava levantando de informações ali. O objetivo número 1 sempre é ganhar um campeonato, né? Questões financeiras para a equipe é muito importante ganhar um campeonato, né? Uma briguinha interna por causa de uma assistente que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, é um caso entre os dois, versus um campeonato que eles vão ganhar mais de 100 milhões aí de premiação, né? Então, eu acho que o bafafá acalmou até, não sei, até aparecer outras evidências, mas com certeza eu acho que deve ter tido um basta aí pelos chefes falar, vamos parar com isso porque tá ficando feio o negócio, né? Vamos fazer carro de corrida andar rápido e daí a gente brinca de casinha. Então, mas eu acho que com certeza na questão aí de onde o Max vai, na minha opinião, acho que ele ainda continua, né, com aquele mesmo que a gente já tinha falado disso, né? Eu acho que se eles aprontarem, quando eu digo aprontarem, né, se eles botarem o Marco Helmut para fora de alguma forma, com certeza isso vai dar mais um gás para ele ir pro lado do Toto Wolff, né? Lógico que o Max, né, se não fosse esse caso, ele ia pensar muito, poxa, eu tô com a família Red Bull desde sempre, eles que me deram a oportunidade, eu não vou largar eles aqui. Só que se der essa munição para ele de mandarem o velhinho embora por algum motivo, ou o Horner toma conta de tudo e realmente
criar essa questão política, tirar o Marco Helmut da jogada, eu acho que ele falou, beleza, agora a decisão minha vai ser puramente financeira ou de performance. Se eu ver que a Mercedes tá mais preparado, ou talvez que o futuro da Red Bull talvez esteja um pouco incerta, não de continuar, né? Tô falando de performance. E aí ele vai realmente tomar uma decisão completamente pelo lado financeiro e de performance, e não vai mais pensar pelo lado, entre aspas, emocional, que é poder ficar com a família de quem deu a oportunidade para ele. Então, vamos ver, ainda tem muito chão pela frente para rodar, mas eu acho que com certeza isso vai contar um pouco. Quem você acha que tem mais peso dentro da Red Bull pro Max? O Marco ou o Newey? Aonde eu quero chegar? Qual dos dois, eu acho que saindo, o Marco. Então, saindo lá da Red Bull, você acha que iria determinar? Com certeza o Marco, na minha opinião. O Newey, a gente já falou, é um cara extremamente assim, o currículo dele é incomparável com qualquer outro. Porém, a gente chegou num momento da Fórmula 1 que, sabe, não é ele que vai dar o direcionamento. Eu acho que é mais realmente o grupo de pessoas que você tem trabalhando lá, né? Então, eu acho que né, os pilotos hoje em dia fazem mais diferença, eu acho, do que 10, 20 anos atrás, porque os carros eram muito mais diferentes um do outro. Hoje em dia, os carros são muito mais próximos, do último ao primeiro, você tem diferença de 1 segundo, coisas que na Fórmula 1 acho que nunca aconteceu isso antes. Por isso que eu sempre fico batendo na tecla, essa dominância do Max nessa era, dos carros serem muito mais parecidos e de você sempre capar a equipe que tá tendo melhores resultados e você dá mais recursos para a equipe de baixa, isso nunca aconteceu na Fórmula 1. Então você ter uma dominância nessa era, na minha opinião, conta mais do que a era Schumacher ou a era Hamilton. Que quanto mais a equipe ganhava, mais ela tinha recursos para continuar sendo dominante, né? Então eu acho que essa dominância do Max, ela não é o tamanho que da Red Bull ou da Mercedes que foi na época do Hamilton, mas não é ainda, mas eu acho que não vai chegar a esse tanto. Ela, em percentuais, eu vi algum post ultimamente, em percentuais de vitória, ela já bateu isso, mas na minha opinião, o que bateu isso foram os pilotos que fizeram a diferença de ganhar mais corridas numa temporada só. Mas os carros são muito mais próximos do que sempre, do que nunca na Fórmula 1. Então, tem que dar esse crédito para os pilotos, né? Para o Pérez e para o Max. Não que o Pérez tenha feito essa diferença, mas ele ganhou algumas corridas naquele ano, que foi o ano passado, ganhou duas provas. De 15, de 23 ganharam 22. 22 de 23. Então, assim, eu acho que o Newey não faz mais essa diferença. Eu acho que com certeza seria uma relação, vai ser uma decisão muito, muito mais emocional se eles tirarem o Marco Helmut da jogada do que perderem o Adrian Newey. Aliás, o que saiu na semana passada foi que a Aston Martin fez uma proposta, e pelo que isso é uma proposta oficial mesmo para o Adrian Newey, para comandar a parte técnica da Aston Martin a partir do ano que vem. E é uma proposta financeira que os caras estão falando que é salário de piloto top, assim, é coisa surreal, que inclusive a Aston Martin vai ser muito parceira da Honda a partir de 2026, então vai ser um Aston Martin Honda ali. A Honda vai montar uma fábrica na Europa, então eles vão trabalhar juntos ali, uma coisa que quase nunca aconteceu, né? Mesmo na época áurea da Honda na Fórmula 1, década de 80, tinha fábrica no Japão, então o pessoal viajava direto do Japão para a Europa. Então eles vão fazer uma aliança muito forte com a Aston Martin. Então estão apostando muito no Andrew Newey, o Lawrence Stroll. Dando uma... eu nesse caso sou um pouco mais old school. Eu entendo o lado do Júnior. Eu acho do Andrew Newey fazer diferença. Exatamente, fazer a diferença, mas se a gente olhar para trás, tudo que ele passou, onde ele realmente teve, ele teve, deram mais asinha para ele conseguir colocar a mão aqui e ali, ele fez uma diferença. Tiveram alguns carros que tiveram mais sucesso do que outros, mas todos tiveram um impacto Adrian Newey. De repente, alguns não foram campeões do mundo, outros não isso, não aquilo, mas eles tiveram performance boas. Então,
eu acho que ele é o tipo do cara que ele faz uma diferença. Se você vai conseguir acertar, dar na veia certinho para justo o timing que o Newey tá trabalhando para você, a tua equipe tá em linha para conseguir entregar todos os frutos na mesma hora, porque não é só o Adrian Newey entregar um carro, é o Newey, o piloto, daí tem o motor, daí tem uma equipe por trás, ter a certeza que o carro não quebra. Se tudo isso tá em linha, daí eu acho que vai funcionar. Agora que ele é um dos caras com as ideias diferenciadas, que eu acho que pode trazer inovações, como ele sempre trouxe para a Fórmula 1. Uma coisa que a gente tem que lembrar, o Adrian começou na década de 70. Na década de 70, o que é muito interessante dele é que ele é um cara que ele veio se atualizando, porque um carro de Fórmula 1 da década de 70 é muito diferente de um carro de Fórmula 1 hoje em dia. E tem alguns projetistas que, no meio do caminho, eles vão se perdendo. Eles não conseguem mais entender que hoje em dia você trabalha no carro assim, você não trabalha mais no carro daquele jeito. Então, isso me chama muito a atenção dele. Ele é um cara que veio se atualizando. E mas a primeira áurea dele foi na época McLaren, né? Ou foi antes já? Não, o áureo foi McLaren, Williams principalmente também. Mas Williams, 90 em diante, 90 né? em diante, isso. Tá. Porque ele entrou na McLaren, mas ele não era... Aí teve até a briga com o Steve Nichols lá pra saber quem que era o principal da McLaren. Aí na Williams ele foi o principal por um bom tempo. Aí ele foi pra McLaren. Na McLaren teve algumas tretas, assim, não conseguiu fazer aquela McLaren dominante como a Williams. E aí ele foi pro projeto Red Bull no começo. E aí era justamente quando deram mais asinha para ele. Literalmente, no caso do Red Bull. Exatamente. Porque antes ele era um junior engineer, enfim. Não, já era um cara grande. Não, já era mas assim... Mas antes eu digo na década de 70. Que ele chegou, sim, então, ele trabalhou com a Persuca. Exatamente, ele começou a trabalhar com a gente. Então, não sei, o que eu fico impressionado com ele é o fato dele conseguir se reinventar e se adaptar à realidade dos carros modernos. Sim. E os carros estão sempre mudando. Então, eu sou fã do cara, incondicional. Uma pergunta interessante, com todo esse investimento que a gente está vendo na Aston Martin, muita gente destacando a estrutura de equipe física da Aston Martin. Max Verstappen preferiria ir para a Mercedes ou para a Aston Martin? Nossa, se o Alonso fosse 5, 8 anos mais novo agora, ele ia pegar um momento perfeito da Aston Martin. Não, mas não tem a dúvida que é a Mercedes, né? Você acha a Mercedes? Sem dúvida. Eu acho. Lógico que vão acontecer, de vez em quando, da Aston Martin dar uma acertada em alguma coisa e andar um pouco na frente, igual eles têm feito. Se olhar, pegar uma média de 2 anos, 3 anos, a Mercedes, com o orçamento, com a estrutura que eles têm, não tem como não... Não vou dizer que não tem como não andar na frente, mas assim, a aposta é muito mais clara que na Mercedes a probabilidade deles voltarem a serem campeões é muito maior, entendeu? Então, eu ainda acho, nessa época que os carros estão muito mais parecidos, que o piloto faz mais diferença, o Max vai fazer muita diferença. Então eu acho que esses salários de pilotos que estão aumentando, lógico, comercialmente também, a Fórmula 1 cresce muito, naturalmente o salário de tudo cresce, né? De desenhista, igual Adrian Newey, dos pilotos e tudo mais. Porém, eu acho que a gente está numa época também, pelos carros estarem tão próximos, os pilotos fazem diferença, a gente consegue ver mais erros, os pilotos estão tendo que andar mais no limite, na classificação, nas corridas, as disputas estão muito mais próximas, e a gente tem visto mais erros dos pilotos, né? Se você voltar a ver umas corridas da década de 90, início dos anos 2000, você vê as equipes sempre classificando uma próxima da outra, e as corridas meio sem tanto erro, né? Hoje em dia... Hoje em dia, acho que elas... desculpa, mas essas classificações que você acabou de comentar, elas estão mais próximas do que nunca, né? Sim. Se você for ver o grid do primeiro ao último... Eu tava vendo um vídeo ontem sobre a temporada de 89 da Fórmula 1. Naquela corrida do Japão, teve a confusão Senna e Prost, o Senna colocou acho que mais de 1,5 segundos no Prost, que era o segundo colocado.
no quali. Do primeiro pro segundo é mais do que o primeiro pro último Sim, hoje, de né? hoje. De hoje. Então, assim, eu acho que naquela época, voltando àquele assunto que eu falei do percentual de vitórias, como o carro não era tão reliable, quando era Confiante. tão confiante, Confiável. confiável, igual é hoje em dia, que os carros praticamente não quebram, naquela época, naquele ano, só não ganharam todas, porque algumas coisas bateram, quebraram isso e aquilo. Foi uma quebra e uma batida. Exatamente. Na mesma prova ainda. Senão, eles teriam dominado, fizeram 1-2. Aí, se pegar o percentual de P1, P2, com certeza foram muito mais dominantes naquela época do que hoje. Mas, voltando ao assunto, que eu nem sei o que a gente estava falando. Se é melhor ir pra apostar Aston Martin ou Mercedes? Eu acho que Mercedes, não tem a dúvida. Eu acho que o Max já vai ter ganho 4 ou 5 campeonatos, né? Que ele vai ganhar esse ano. Tá na cara, a não ser que as coisas mudem muito, né? Que seria muito legal, porque vai dar uma audiência maluca pra Fórmula 1. Mas a chance deles ganharem esse ano que vem, com o mesmo regulamento, é muito grande. Então, ele já vai ser pentacampeão mundial. E aí vai ser uma questão salário, vai ser a questão, né? Vão tirar o Marcus Hamilton ou não. Ele vai falar, quer saber? Vocês ferraram com esse cara aí, tchau pra vocês, eu vou ali com a Mercedes e fazer um outro mais contrato de 5 anos aí, ganhar mais uns 500 milhões, vai fazer um contrato de 100 milhões por ano, meio bi de dólar. E é isso, né? O Christian tá só pensando no meio bi agora, ele parou e pensou, Não. Fazer o que eu faria? Não. Eu tô fazendo as contas de quanto tempo a Red Bull levou para ser a Red Bull, entendeu? Porque se a gente voltar para a época que eles começaram, a equipe inteira Red Bull, que acho que foi logo quando o Coulthard tava parando de correr de Fórmula 1. Foi em 2008, por aí. Começou antes. A Red Bull começou em 2005. 2006. Então, 2006, 2004, 2005. 2005 começaram. Quem olhava para a Red Bull nunca imaginava que a Red Bull ia ficar tanto tempo dentro da Fórmula 1. Mas lembrar que se ela tivesse começado nessa época de hoje, não seria fácil ela fazer o que ela fez. Por quê? Porque hoje em dia você tem teto de gasto, você tem um monte de coisas que limitam aí essa aceleração. Naquela época, você tinha um cara que era completamente louco por Fórmula 1, que era o dono da Fórmula 1 na época, só tinha problema de Master dinheiro. Chitts, né? Da Red Bull, dono da Red Bull. Você podia treinar quando você queria. Não tinha problema de dinheiro. Treino já era uma coisa... já estava começando a limitar. Era limitado, mas não era que nem hoje em dia. Hoje em dia você não pode ligar o motor do carro, praticamente. Mas aí você podia contratar o que você quisesse, quantos você queria, não tinha... Então você conseguia acelerar esse processo para chegar ao topo muito mais rápido. Outras equipes já era um business. Lógico que virou um business para a Red Bull, só que eles devem ter posto aí um plano de negócio de 10 anos. Beleza, nos próximos 10 anos a gente pode gastar, entre aspas, o que tiver que ser feito para gastar pra gente ganhar um campeonato do mundo, né? E é muito doido, porque no começo ninguém levava a Red Bull a sério, porque era muita ação de marketing, era o cara fantasiado de super-homem, eram muitas ações de marketing que foi, esses caras não vão levar a Fórmula 1 a sério, e os caras levaram a sério. Sabe, começou em 2005, o primeiro título levaram em 2010. como dominaram, né? Como dominaram. Dominaram a primeira vez de 2010 a 2013, os 4 títulos, e agora essa sequência também muito forte da Fórmula 1. Mas vocês falam de campo... Diga. Não, eu só tô pensando em 26. 26 tá aqui do lado, né? Sim. Não é que 26 é aquele plano Fórmula 1 que a gente escuta. Não, daqui 5 anos. Não, daqui a 1 ano e meio. Daqui a 8 anos, exatamente. Daqui a 1 ano e meio. Uma Honda, que já tem muita experiência na Fórmula 1 e, mais importante de tudo, tem experiência de como não fazer e como fazer. Então, você pode ter certeza que dentro daquela experiência deles com a McLaren, que foi péssima, fracasso, eles aprenderam muita coisa lá. Então... Tanto que entraram dominantes agora. Tanto que eles voltaram dominantes. Então, a Honda, ela tá com um entendimento da brincadeira 10 vezes melhor. Então, será que essa combinação Honda, Lawrence Stroll por trás... Exatamente. Esquece o Lawrence Stroll como pessoa. Ninguém tá colocando em pauta aqui se ele entende tecnicamente ou não entende. Não tem nada a ver. A gente tá falando do ponto de vista financeiro, comercial. Isso. Do ponto de vista empresarial, parece que ele é um cara de muito sucesso. Então, será que essa combinação e o fato de não estar tudo atrelado a uma empresa, por exemplo,
a Mercedes. A Mercedes você tem que passar por vários níveis de, não, agora vamos ter que ter a reunião no board para ver se podemos fazer isso, para ver se a gente pode fazer aquilo. Será que tudo isso não dá uma autonomia um pouco melhor, não dá uma flexibilidade um pouco melhor? Onde eu quero chegar? Eu estou tentando visualizar uma Aston Martin mais pro lado de uma Red Bull. E funcionou na Red Bull. Às vezes na Mercedes, óbvio, sem tirar mérito nenhum da Mercedes, só que parece que você está mexendo um caminhãozão. É tudo muito mais Mas isso é normal demorado. quando tem empresa grande, exatamente. Né? Então, é isso que eu quero dizer. Será que no outro não vai acertar um pouco mais porque os ingredientes já estão tudo pronto? Mas lembrar que hoje em dia, com esse negócio de teto de gasto, tudo que você for fazer tem que ser muito bem planejado. Porque não é que você pode... Vamos fazer o plano A e o plano B em paralelo. E gastar, sei lá, 50 milhões nesse desenvolvimento e 50 milhões nesse outro carro aqui. Hoje em dia, naquela época, existia muito disso. A gente tem um plano A aqui, tem um plano B. Tem 100 engenheiros fazendo esse aqui, tem 100 engenheiros fazendo aquilo. Vamos fazer os dois, ver qual que fica melhor. Errado aquele, a gente pula para Exatamente. isso. Naquela época tinha muito disso. Seja no desenvolvimento aerodinâmico, de suspensão, de câmbio de motor, de qualquer coisa, existia muito disso. Hoje em dia... Se você der um tiro errado desse, que é o que a Mercedes fez. Ferrou, entendeu? Você leva anos para recuperar. E é o que, igual o Thiago falou, que a Mercedes fez. Então, hoje em dia, com teto de gasto, você tem que... Por isso que eu falo, as equipes novas, ou equipe que errou, tem que ser muito mais esperto nas decisões que você vai fazer, entendeu? Você fazer um all-in, né? Você tem que ter certeza... Bom, certeza você nunca tem, mas você tem que ter... Assim, você tem que planejar as coisas muito bem planejado, né? Eu acho que talvez o Lawrence Stroll, ele tá fazendo um all-in agora. Beleza, vou oferecer pro Max, eu vou pegar o Adrian Newey, vou ir pra Honda, vou fazer um all-in agora. Cara, não deu os próximos 5 anos, sei lá. Porque né, o cara tá gastando dinheiro, tá botando. O filho... Quando deu uma época meio ruim ano passado, ficou naquela, puta, tô de saco cheio disso aqui, acho que eu vou parar, isso, aquilo. Chega uma hora que cansa, né? O cara vai sangrando, botando dinheiro. Chega uma hora que o cara dá uma... A não ser que o cara goste tanto que vai continuar, entendeu? Mas... Ou vai ver, ele tá fazendo pro filho também, né? Não, tá fazendo pro filho com certeza, mas eu acho... Uma hora o filho vai parar de correr. Eu vejo isso muito como... Eu vejo isso muito como o pai que gosta mais do que o filho, né? Mas eu não sei se, por exemplo, o Lance parando de correr, eu não vejo o Lance como um chefe de equipe. Tá. Eu não vejo ele, tipo, tocando a equipe, sabe? Eu, assim, mas, não conheço, mas... Me corrija se eu estiver errado, mas o Lawrence Stroll, ele já investiu na Fórmula 1 desde a época do Schumacher, né? Porque naquela época da Ferrari... Da Tommy. Ele era dono da Tommy Hilfiger, ele já botava uma grana, já fazia muitas ações com a Fórmula 1, então ele sempre gostou muito. Eu acho que teve o filho já pensando nisso e... Né? Sim. O filho tá na Fórmula 1, lógico. Sim. Enfim, dependeu um pouco do filho também, mas... Outro assunto interessante do mercado de pilotos a gente falou assim de equipes novas, vem a Audi aí, vai assumir a Sauber meio que já a partir do ano que vem, já assume para entrar oficialmente em 2026. A Audi quer Carlos Sainz e Nico Hülkenberg como pilotos. Será que Carlos Sainz quer a Audi? Esse é o ponto. Então. E aí, eu acho que ele estaria dando uma ré gigantesca na carreira dele. Ele tá passando por um momento muito bom, muito forte agora, e... Esses momentos acontecem na vida de todos os pilotos. Eu acho que não só na vida de pilotos, na vida de todo profissional. E você tem que bater no ferro quente enquanto essa janela, essa oportunidade está aberta. Ele indo para a Audi agora, ele definitivamente tá dando uma ré na carreira dele. O Hülkenberg é diferente, porque o Hulk... Eu não vou nem usar a palavra limitação, que não é essa. A palavra, pelo amor de Deus, o cara tem um talento enorme, mas todo mundo já sabe qual que é o lado positivo e qual que é o lado negativo do Hulk. Então, de repente, para o início de projeto da Audi, pegar um cara que nem o Hulk, que a gente sabe que ele é extremamente rápido,
e que tem muita experiência com a Fórmula 1, bastante experiência agora, principalmente depois desses últimos 2 anos, com essa geração, com esse formato de carro novo, o Hulk seria perfeito para ser um dos pilotos. Agora o Sainz, eu estou falando pelo Sainz. Sim, sim. Não. Quem corre por fora para essa vaga na Audi é o Tsunoda. Tsunoda está sendo é o plano B da Audi, então eles só estão pensando em dispensar no fim do ano tanto o Bottas quanto o Zhou Guanyu. Fazer uma reformulação completa na equipe. Que eu acho que poderia trocar os dois, eu acho que sim, né? Agora, eu acho que você tem que pegar um piloto referência. Por exemplo, eu trabalhando na Audi, eu brigaria para tentar pegar o Sainz. Que a gente sabe que o Sainz é um nota 9 de 10 ali. Não é o melhor, mas anda muito próximo, nos dias bons ele é bom e é um cara que vai ser esforçado. E pegar eu apostaria num talento novo. Alguém da Fórmula 2, né? Eu não sei se aparecer um álbum da vida, mas eu não sei se eu ia no Nico Hülkenberg. Eu acho que você sempre tem que pegar um cara referência, que a gente sabe que entrega resultado, e aí você pegar eu apostaria numa peça nova. Eu tenho falado um pouco com o Ayo, né? E ele da Haas, e ele de vez em quando pergunta opiniões de pilotos que eles não sabem o que vão fazer ano que vem. Eles gostam muito dos 2 pilotos dele. Só que eles estão nessa saia justa. Eles têm ofertas pro Hulk sair, isso, aquilo. Eu dei minha opinião para ele. Eu falei, olha, o ideal pra Haas, na minha opinião, seria fica com um dos pilotos para ser uma referência e pega outra coisa. Então, pega um piloto da Fórmula 2, pega alguma coisa. Porque você trocar os dois, o grande problema de trocar os 2 pilotos, você fica um pouco perdido, porque a sua referência é sempre o seu carro, o segundo carro da equipe, né? Então, vamos supor que você coloque lá um Tsunoda, na Haas, tô dando um exemplo, Tsunoda e um piloto da Fórmula 2. 2 pilotos novos. E os 2 têm dificuldade de performar, você não sabe o que tá acontecendo. Aí você não sabe se é o carro, se é o piloto. O Tsunoda nunca se provou nada demais. Quando ele tava contra o Gasly, não fez nada demais. A gente não sabe se hoje em dia ele evoluiu ou se o companheiro dele, seja o Ricciardo, é muito fraco. Entendeu? Que a gente já previa o Ricciardo não ser nada demais e é o que tá acontecendo. Ele tá com uma pressão ferrada nas costas agora. Mas o Tsunoda também, na minha opinião, nunca provou nada demais. Ele tem classificado bem, tem feito umas coisas ok. Mas vamos botar um cara, bota o Carlos Sainz do lado dele, bota sei lá, tem que pegar um outro piloto e colocar do lado dele, que eu acho que, sabe, o Tsunoda tá dando sorte, ele tá sobrevivendo porque os companheiros do ano passado, que foram 2, né, que foi o Ricciardo, não, foram 3, né, o Lawson, o Ricciardo e o De Vries. 3 pilotos numa fase ou iniciante ou numa fase complicada, ele conseguiu se destacar. O mais duro foi o Lawson. Exatamente. Agora, bota um piloto... Não, e mesmo assim, teve um dos grandes prêmios lá que ele fez que o Lawson claramente foi melhor que o Tsunoda. E aí, no final de semana inteiro. E o Tsunoda tá aí até agora porque tá pegando companheiros fracos. Né? Esse ano tá com o Ricciardo, que na minha opinião não vai conseguir voltar ao seu Ricciardo, que ele já foi uma época. E pode até ser rifado em breve. Exatamente. Ele tá com uma mega pressão nas costas. Então, o Tsunoda, pra mim, não é nada demais. Não é uma nota 9. Tá sendo uma nota 8 no momento. Só que o Ricciardo tá sendo uma nota 7, nota 6. Infelizmente, o De Vries também não conseguiu com a pressão que ele... Né, a gente falou com ele aqui alguns episódios atrás. Com a pressão que ele teve, aquela confusão toda. Também não conseguiu tirar a performance toda que ele poderia ter performado. Então, essa comparação de piloto é uma coisa complicada. Você tem que ter... Eu sempre tenho que ter um cara referência e aí você experimentar uma coisa nova. Porque você nunca sabe esses talentos novos da Fórmula 2 aí. Um Behrman, que entrou na Ferrari, fez um trabalho muito honesto, mas não é que na Fórmula 2 ele tá sendo... Sim. Né, no último final de semana da Austrália, o Kimi Antonelli andou na frente dele. E vai fazer o primeiro teste de Fórmula 1 Antonelli dia 16 de abril. Com a Ferrari. Não, o Kimi Antonelli com a Mercedes. Com a Mercedes. Isso. Desculpa, Mercedes, Então, assim, eu acho que tem que dar oportunidade para esses pilotos novos da Fórmula 2 que estão vindo, porque você tem alguns caras que vão aparecer que, na minha opinião, vão ser não claramente, mas em pouco tempo vão ser melhores do que um Magnussen, um Tsunoda,
Bottas. Diogo Agnew, talvez um Bottas. Eu acho que tem talentos aí que tem que dar oportunidade aí, porque podem aparecer com realmente serem melhores. Eu iria de Audi Hülkenberg, porque você tem uma referência, usando isso que você acabou de comentar agora, você tem uma referência, você tem alguém de experiência, alguém que você sabe que é um piloto extremamente rápido e daria a chance para o segundo carro um talento novo que está aparecendo. Aí sim. Porque, sendo bem pé no chão, uma equipe igual a Audi, a única chance que eles conseguiriam pegar o Carlos Sainz é oferecendo um contrato muito grande, muito bom. Aí ele viria, porque ele falou, beleza, eu vou meio que me dar um tiro no pé na minha carreira. Ele estaria se prostituindo praticamente. Mas eu tô indo porque eu vou receber uma puta grana que vai me fazer pro resto da vida. Porque, enfim, porque, né, ou ele vai se prostituir e ir pra Audi, ou ele vai por um contrato muito arriscado pra carreira dele e contra o Max da Red Bull, né? Ou ele pode até pra Mercedes. Com a sombra do Kimi Antonelli já. Com a sombra do Kimi e do Max, né? Dos dois, né? Sim. Um contrato aí talvez de 1-2 anos só. E aí, se ele não fizer nada demais comparado com o Russell, aí ele é arriscado fazer um contratinho bunda, igual talvez o Bottas talvez teve mais ou menos com a Alfa Romeo. E aí ele vai fazer um contrato mediano para ir para a Audi. Será que é melhor ele ir agora para a Audi com um contrato aí de 5 anos, ganhando uma grana boa, ou ele se arriscar aí contra o Max na Red Bull, que vai tomar um fumo, ou ele ir para Mercedes e ficar talvez naquele pau a pau com o Russell, para daqui a pouco ele sair, porque vai entrar o Antonelli ou o Max no lugar dele? Bom, a sua colocação gera algumas perguntas aqui. Boa. Inclusive para você em casa já pode aí responder o momento pergunta do Christian. Só para finalizar, a Audi Hülkenberg também tem o lado Hülkenberg alemão, a Audi alemão total. Tem um lado comercial que também seria extremamente importante colocar um piloto alemão para correr num carro da Audi. Então tudo bem, a gente encerrou esse episódio. Agora, voltando ao Carlos Sainz, depende muito também da cabeça dele, né? O que ele realmente quer e o que ele realmente acredita. Ele procura uma segurança, uma estabilidade financeira para fazer da carreira dele na Fórmula 1. Então vamos procurar algo que possa me acomodar um pouco mais. Vamos no contrato Audi para os próximos 5 anos, que ninguém vai me encher. Vai acontecer a mesma coisa que de repente aconteceu com o Bottas, que ele claramente está tendo uma sobrevida, e parte desse motivo que ele está tendo essa sobrevida foi por causa do sucesso que ele teve na Mercedes. Porque se o Bottas não tivesse tido a passagem dele que ele teve na Mercedes, e em alguns momentos ele até bateu o Hamilton lá na Mercedes, ele nunca teria tido essa oportunidade que ele está tendo agora na Alfa Romeo. Ou se o Sainz está realmente all-in e ele acredita que ele vai ser campeão do mundo. Se for esse o caso, quando você está nesse nível, você acredita nisso daí, a batata vai assar mais cedo ou mais tarde. Então, seja com o Max, ou seja na Mercedes, com a pressão do Kimi, a pressão do Max indo para lá, com certeza você vai ter essa batata assando o tempo todo. A não ser que você chega num nível tipo Hamilton, que você já ganhou, 7 campeonatos do mundo, talvez até um pouco antes, quando ele só tinha ganho 4, 5, que você praticamente escolhe o que você quer fazer. O Hamilton escolheu ir para a Ferrari. Ele escolheu terminar a carreira dele lá na Ferrari. Que bom, ótimo. Ele deve ter os motivos dele, por que ele fez isso. E ele foi para lá. Então eu acho que se o Sainz realmente acredita que ele pode ser campeão do mundo, que ele tem capacidade para ser campeão do mundo, ele tem que pegar aquilo que é melhor para ele. Afinal de contas, a Fórmula 1 é um funil. Ela vai ficando cada vez mais difícil e só sobrevivem muito poucos que passam pelo aquele fiozinho do funil lá no finalzinho. Minha opinião, eu acho assim, que o Sainz acredita que pode ser campeão mundial. Eu acho que ele tem essa... A gente até comentou outro dia, essa coisa meio Rosberg dele de, eu acho que eu posso ser campeão mundial. Eu acho que ele tem essa... Então ele tem que pegar
E arriscar uma equipe arriscar grande. Isso. aquilo, arriscar, e é um risco calculado, né? Não é arriscar meio que na loucura, né? Vai entrar essa equipe nova que estão prometendo projetista isso, engenheiro daquilo, não sei o quê. Não, é um risco calculado. Então, o que vai me dar a minha maior oportunidade de ser campeão do mundo nos próximos 2, 3 anos? É isso. É isso daqui? Ele tem que pegar Talvez se fosse um Sainz há 3 anos atrás, talvez ele fosse pro projeto Audi. Mas acho que o Sainz de hoje... Tá com mais confiança. Que é um cara que, se a gente faz a conta do campeonato, a gente não fez direito essa conta, mas o Sainz ele não fez uma prova e tem 40 pontos. O Sainz poderia ser líder do campeonato se tivesse feito as 3 corridas, porque o Max com a quebra tem 51, o Leclerc... Se ele tivesse ficado em quarto... Ele era líder do campeonato. E assim, claro que a gente sabe que a Red Bull tem um carro melhor, foi uma fatalidade, tudo, mas assim, se você se posicionar, você começa a criar dúvida na cabeça das pessoas. Pô, o cara é líder do campeonato. Peraí, dá uma... Então, é um cara que a gente tem que realmente ficar de olho, vive um bom momento e eu acho que é uma aposta interessante pro futuro, sim. Apesar que muita gente comenta, já ouvi em jornais de 2 países diferentes falando que ele não iria pra Red Bull. Um espanhol e um francês, mas não sei. Aí é problema do Sainz que negocia isso daí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. O Helmut Marko, só para terminar aqui sobre o assunto Red Bull, sobre Pérez. Nessa equação toda a gente não falou do Pérez aqui. Disse que o Pérez está numa situação boa no momento, tá entregando. E sobre a questão, nesse momento, a questão de quem deve substituir Pérez não existe. Mas é uma questão de futuro. Ele fala assim que o Pérez não é um piloto jovem e nem o Daniel Ricciardo é um piloto jovem, disse para a Sky Sports da Alemanha o Helmut Marko. E aí destaca a idade de Albon, de 28 anos, Sainz, de 29, e do Liam Lawson, de 22. Esse é o movimento da Red Bull para o Grande Prêmio do Japão. A gente quer saber a opinião de você em casa. O que você acha sobre essa dança das cadeiras? Se você fosse o Carlos Sainz, você ia pedir um R8 ali para Audi, você ia pedir umas latas de energético para Red Bull, Sabe o que eu acho engraçado de tudo isso que a gente comenta aqui? É que a gente sempre coloca em xeque todos os pilotos, né? Porque esse tá indo bem, esse tá indo mal, esse fez isso certo, aquele fez aquilo errado. Em nenhum momento, ou em muito poucos momentos, a gente coloca em xeque o Helmut Marko, por exemplo. Será que ele é o melhor cara agora para entender essa dinâmica moderna da Fórmula 1? Será que... Eu não estou falando para colocar um Helmut Marko lá dentro de 20 anos de idade, pelo amor de Deus, mas de repente tem alguma via de meio. O Helmut deve estar com quase 80 anos hoje em dia. Acho que até mais. Até mais, entendeu? Será que não tem alguém de não sei... 40, 50 anos, que tem a experiência de automobilismo em geral, tem a experiência de Fórmula 1, que poderia estar fazendo o papel dele. E, pelo amor de Deus, não é nada contra, não é? Eu só tô trazendo isso à tona porque é muito fácil a gente criticar os pilotos, só que, às vezes, a gente não critica também o outro lado. Sim, justo. Da história. Será que o Helmut é o melhor cara para tentar dirigir a Red Bull no momento? E até fica a dica do episódio que a gente gravou com o Nick De Vries, que o Nick comenta sobre isso, sobre tipo, estilos de gestão, numa das passagens que ele fala, que existem 2 tipos de gestão e que talvez a que ele viveu, deixa eu ir na entrelinha isso, não foi a ideal para ele. E você vê quantos pilotos promissores passaram pelo ciclo Red Bull, AlphaTauri, RB, Visa, Cash App, tudo, e não deram certo. E de pilotos, talentosos, o Bourdais, Buemi, enfim, outros, Verne, que não prosperaram na Fórmula 1. Assuntos interessantes, mas agora a gente vai aproveitar e fazer o nosso momento Pit Stop. Momento Pit Stop de hoje, já que vamos varar a madrugada no Grande Prêmio do Japão da Fórmula 1, quero saber dos meus 2 pilotos aqui, experiências no Japão, momentos interessantes que vocês já tiveram lá do outro lado do mundo. É óbvio. A terra do sol nascente. Exato. Tinha cream cheese no hot roll deles lá? Acho que não, né? Os caras devem ver a comida japonesa no Brasil, devem tomar um susto, né? Esses dias eu vi temaki de linguiça. Nossa. Com feijão, sabe? Até eu fiquei assustado. O pessoal que vocês não estão vendo do lado de trás da câmera aqui, fizeram uma cara meio... Mas tem. Eu amo comer poke.
Poke, você gosta? Eu gosto. A poke não é meio havaiano? Não sei. É meio havaiano, né? Não, acho que é japonês, não é? Não. É havaiano? É havaiano. Havaiano. Então Mas- tem tanto lá no Japão, tem tanto que parece que é japonês. É que é do né? lado, né? o Havaí? Também pode ser. Mas acho que das experiências que eu tive, é óbvio que a gente pode comentar, tanto eu quanto o Júnior, experiências na pista, experiências chegando lá. E eu acabei indo, sei lá, umas 15 vezes para o Japão, entre fazer algumas coisas comerciais, entre testes, corridas. Então eu acabei indo bastante para lá. Eu não gostava de ir para lá no começo. Daí a minha opinião a respeito do país foi mudando a partir da 4ª, 5ª vez. E eu acho que um dos maiores aprendizados, até que acabou sendo muito legal, e eu prometi para eles que eu ainda vou fazer isso. A Midori e o Makoto são 2 fãs que eu tenho, japoneses. E a Midori, inclusive, foi para várias corridas também lá nos Estados Unidos. Mesmo depois que eu estava correndo de IMSA, ela chegou aí para a prova minha de IMSA. O Makoto ia para todas as corridas de Indy. E eu prometi para eles que eu ainda vou levar minha filha lá para o Japão. Tá. E daí eu gostaria que ela passasse enfim, que a gente ficasse um tempinho. E é fato que você tem aquela limitação da língua, né? Então, se eu pudesse combinar com eles, de repente, sei lá, no tempo que eu vou ficar lá, uma semana, por aí, se eles pudessem me dar uma assessorada entre... Um básico Exatamente, japonês. Entre onde ir, nos lugares legais mesmo, né? Não nos lugares de turista que todo mundo vai, que isso daí você abre qualquer jornal, qualquer revista, ou você dá um Google, você acha isso hoje em dia, onde ir aqui, onde não, nos lugares realmente que vale a pena para você ter uma experiência japonesa. Não, mas aí mas e de experiência que você teve lá? Lá você correu Suzuka, Aida e Motegi. E Fuji. Fuji também. Fuji também. Tá. Você correu em Fuji lá, né? Corri. Você correu em Fuji? Mas correu na primeira versão da pista ou já na segunda? Bom, eu sou novo, né? Então, obviamente, é mais recente. Você deve ter quando fizeram a pista de terra, andaram lá, né? Antes de botar o asfalto. Não, era cascalho. Tava entre terra e asfalto. Entendi. Então tava... Coisa de rally lá, né? Isso, tava bem no meio. O duelo dos nossos capacetes retrôs que nós temos aqui foi... O último capítulo foi lá. O do Hunt e o que do lado tá escondidinho ali. 76. Acho que a experiência, uma das mais surreais que eu tive na minha vida foi quando eu corri em 94, que foi aquela transição entre footwork e arrows. Tá. A footwork estava claramente envolvida num peso muito grande lá na equipe Arrows. Tentaram, não tiveram sucesso, né? Aquele projeto da Porsche. Daí da Porsche migrou para um motor mais convencional, um Cosworth. E daí, a partir de 94, tudo começou a repassar para Arrows de novo. Então tinha um resquíciozinho de footwork aqui ou ali. Quando a gente foi para Aida correr, o Mr. Ohashi, que era dono lá da footwork, convidou eu e o Gianni para ir passar uns dias lá na casa dele, em Osaka. Daí a gente voou até Osaka, daí de Osaka até Aida era mais, sei lá, 1 hora de helicóptero, alguma coisa assim. Eu cheguei na casa dele, que não era nem a casa dele, né? Era uma casa hotel para os guests dele, né? Aquilo lá era simplesmente surreal, era melhor do que um hotel 5 estrelas, aquilo lá. Você tinha um quarto, nossa, perfeito, você tinha uma pessoa para te atender, seu Fittipaldi, se deseja isso, deseja aquilo, você quer ir na piscina interna, na piscina externa, não, era algo nunca visto. E daí acabamos ficando lá, sei lá, acho que 2 dias, e daí de lá tinha
ponto lá, ele acabou voando a gente lá pra Aida. E eu nem sei o que aconteceu com ele depois, mas eu fiquei sabendo que parece que ele foi preso. Ah, é? Eu acho que sim. Eu não sei se teve a mesma história do Mr. Akagi, lá da Leighton House também. Isso foi. Então, acho que deu algum problema disso. Tá. Não sei, sonegação de imposto, alguma coisa assim. E lá no Japão é bem pesado com isso. E daí ele acabou voando a gente lá pra Aida. Lá pra Aida, exatamente. Mas o lugar que ele levou a gente, e no entanto, a gente ficou 2 dias lá, eu vi ele durante, sei lá, 1 hora, 1h30, 2 horas, foi num dos jantares que a gente esteve lá. Mas o tratamento foi absurdo. Boa. Enrolou pra falar esse negócio do Japão dele, hein? Jesus. Você viu? Não, mas Você é bom um pouco contar. mais prático. assim. Não, Foi o mas pitstop é bom do contar Bottas, as aquele que não histórias. saía a roda em Então. Mônaco. Não, o Japão é aquilo, é um lugar muito limpo, pessoal muito educado, é realmente uma experiência legal de se viver. Claramente se cria uma expectativa muito grande em relação à comida, né? A comida do japonês do Brasil é uma coisa que não existe, né? Igual você falou, o cream cheese, o hot roast, não tem nada disso lá, entendeu? O sushi de lá, pra falar a verdade, eu nem gosto, né? Você vai num lugar até perto de Fuji para comer, alguns lugares você vai comer a única coisa mais parecida com aqui é um sashimi de salmão. O resto é tudo muito diferente e, para falar a verdade, não tem, né? A gente já acostumou com o sushi brasileiro, não tem nada a ver com o sushi brasileiro, né? Eu acho que você pegar uma churrascaria brasileira, qualquer lugar do mundo, comparado com o Brasil, é muito mais próximo com o Brasil do que, por exemplo, o sushi do Japão comparado com o sushi do Brasil. Então, isso foi a primeira expectativa que eu tive lá de poder comer horrores, não é nada assim. Mas é um país, cara, muito legal, muito educado, né? Todo mundo é muito receptível, sabe? Eu acho que, sem exagero, com certeza é o país, né? A gente pega de média das pessoas mais educadas, limpas, corretas, né? De você andar no meio da rua com transporte público, entrada de hotel, aeroporto. Muito, muito bacana, assim. É uma experiência de um lugar que talvez não tenha as maiores belezas de praia, isso, aquilo, né? Mas, com certeza, é uma experiência que vale viver se você tem uma experiência para ir para lá, porque realmente é muito bonito de se ver esse lado deles. Show! A dele não foi muito mais curtinha que a minha, né, Cal? Não, o meu durou 2 minutos, o seu 12. Não foi 12, vai. Não começa a exagerar, vai. Não foi 12, foi uns 9. Depois a gente vê no corte de segunda-feira específico lá. Lembrando que esse foi só o Momento Pit Stop. A rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso Momento Pit Stop, ficar um pouquinho mais no Japão. Tivemos a Fórmula E no Japão, lá nas ruas de Tóquio. Até interação com o pessoal lá, com um dos caras que fez o Velozes e Furiosos em Tóquio. Tivemos vitória do Maximilian Günther, com o Oliver Rowland em segundo, Jake Dennis em terceiro, o Serginho Sete Câmara, que veio aqui, tem um programa com ele também, 2 semanas atrás do Serginho, né? 2 semanas atrás do Serginho, classificou em quarto, chegou em 10º. Lucas de Graça acabou abandonando ali a prova. E o da Costa, que também veio no nosso programa, foi 4º colocado. Bacana a Fórmula E em Tóquio, né? Foi um circuito legal até. O circuito parecia ser muito pequeno, muito Mickey Mouse, né? Vários sobe e desces e Tem tal. um bumpzão lá que até a galera... difícil de ultrapassar, É. né? Se viu no final da corrida, o Oliver estava bem na pressão do Günther, o Günther conseguiu segurar. Eu acho que a Fórmula E é legal no aspecto de você não saber quem vai vencer, né? As provas são muito próximas até o final da corrida. Eu acho que é difícil você prever quem vai vencer, né? Tá todo mundo andando muito próximo. O Sete Câmara classificando em quarto, isso foi muito bom. Né? Deu um banho no companheiro de equipe dele, que é um piloto considerado muito rápido. O Tinton. O Tinton. Doido, mas muito rápido. Então, que raça que ele é? Alemão? Ele é inglês. O Tinton? E então foi muito bom pro Serginho isso aí. Isso ajuda ele futuramente conseguir uma vaga melhor em outra equipe.
A Abt voltou a fazer ponto com o Muller, então mostra que o powertrain dele tá melhorando e, enfim, que eles voltaram pro jogo um pouquinho, mas a Fórmula E realmente, ela também depende bastante de piloto, assim. Você vê pilotos andando, às vezes, diferença de equipe, um andando top 5, outro andando 15º, né? Então, os carros são bem próximos, então, realmente, o piloto faz muita diferença. Então, eu acho que é interessante de ver. É lógico, o conceito todo, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que, enfim, não tem o barulho, etc. Só que você vê, analisando friamente só parte de corrida, né? Essa troca de posições, isso, aquilo. Legal. A corrida, ela é bacana. Então, enfim. Mas foi legal. A primeira corrida de rua que teve em Tóquio, né? Isso foi muito, muito interessante, a primeira prova da Fórmula E. Falando em corridas, eu vou falar do bolão daqui a pouquinho, mas só para aproveitar esse gancho de prova de rua, a próxima prova da Fórmula Indy vai ser em Long Beach. E Long Beach quase deixou de ser um evento da Fórmula Indy. Estavam vendendo metade das ações da prova. E aí o Gerald Forsythe, que é um cara que teve equipe na Indy e era o outro proprietário dos 50% das ações, comprou. Tinha uma especulação de que a NASCAR estava de olho nessa prova de Long Beach, até a Fórmula 1 também estava de olho na prova de Long Beach. E aí falou, não, Long Beach é uma prova da Fórmula Indy e vai ser um evento da Fórmula Indy por muitos anos, então garantimos a Mônaco da Indy por mais alguns anos, Cris. Tranquilo. Não, Long Beach é uma prova, como você mesmo disse, já há vários anos, então é uma prova icônica lá no calendário norte-americano, tanto que qualquer corrida que você fizer em Long Beach, todo mundo que mora lá perto, mora lá eles vendem o evento como The Race in Long Beach, entendeu? No fundo, qualquer corrida que você fizer lá é o evento que vai acontecer no circuito de Long Beach. Então, eu acho que esse é o maior interesse do Jerry, comprar a marca Long Beach atrelada ao automobilismo de uma maneira geral. E é claro que ele tá vendo todo esse movimento que a Fórmula 1 está fazendo, quem sabe não trazer uma Fórmula 1 lá para Long Beach. Para ser preliminar da Indy. Corre no sábado, a Indy corre no domingo. Isso, boa ideia. Como a Fórmula 1 já teve lá, sei lá, durante muitos anos, na década final dos anos 70, começo dos anos 80, então... A única categoria que não correu Long Beach, acho que foi a NASCAR, né? Das principais mundiais, assim. IMSA, Indy, Fórmula E, Fórmula 1, todas já correram lá, menos a NASCAR, né? Por isso que provavelmente a NASCAR também estava vendo de dar uma mordida lá. Como? A NASCAR gostou da prova de rua que fizeram em Chicago. Então eles estão querendo expandir um pouco mais. Eles estão querendo expandir, eles estão vendo que na rua tem uma oportunidade para eles. Porque você consegue levar muito mais gente na rua do que... E é uma novidade também, né? É uma novidade. É uma novidade você correr com um carro grande na rua também, um carro de NASCAR. Porque toda vez que você fala a palavra NASCAR nos Estados Unidos, a primeira coisa que te vem em mente é você correr no circuito oval, daí você lembra de Daytona, você lembra daquelas provas icônicas, Charlotte 600... mas quando você fala a NASCAR, correr na rua, correr downtown Chicago, né? Nunca tinha ouvido falar nisso daí, né? E a prova realmente foi um sucesso muito grande. Quem sabe levar a NASCAR lá para Long Beach também seria ótimo para eles. Mas o Forsythe disse que é um evento da Indy, ele quer segurar ali esse evento, mas claro, é do cara, o cara pode... Até um certo ponto, né, Thiago? Porque é um evento da Indy, enquanto se a Indy continuar tendo... Parece que agora eles estão indo num caminho que está voltando de novo a ser aquilo que era... Eu diria que os anos áureos, na minha opinião, na Indy foi a década de 90. Foi. Então, eu acho que voltar a ser aquilo que era na década de 90, daí sim, daí é legal eles estarem lá presentes, mas tudo tem que acompanhar. Não adianta você ser dono de uma pista e pegar uma Indy em 2006, 2007, onde estava collapsing o negócio, onde estava indo embora, né? Mas você comentou uma coisa interessante, só para falar sobre a Indy também. A Indy está com um problema bom
Porque hoje o grid da Índia é de 27 pilotos. A temporada completa. Fora os 33, 34, 35 que tentam a classificação para a Indy 500. Mas tem uma projeção de no ano que vem ter quase 30 carros temporada completa. Tipo, é um problema legal. Só que aí você não tem motor, você não consegue ter leasing de motor da Honda e da Chevrolet, então tem um racha nessa questão de motor. Chassi tem, mas é doido, você não tem motor e você tem equipe querendo fazer a temporada completa, equipe que tá na Indy Next que quer subir, outras que tinham menos carros querem ter mais carros. Então é uma coisa muito doida, porque você tem interesse de equipes e pilotos na categoria, mas aí a categoria tá meio atrelada. Mas isso é importante você limitar, porque você fomenta um pouco, né? Então, se você limita, vamos supor que eles limitam a 26 carros, que é um grid muito bom já. Sim. E aí você começa a obrigar as equipes que têm mais de 2 carros, por exemplo, ter um carro de Indy Next. Tô dando um exemplo. Igual com a Stock Car querem fazer aqui no Brasil, né? Obrigar as equipes grandes a terem um carro na Stock Light. Que aí você fomenta um pouco a categoria de baixo, você ajuda mais pilotos subirem quando forem campeões. Eu acho que tem que também fazer aquela dificuldade um pouquinho para você fomentar também a Indy Next, né? Para você talvez aumentar o prize money da Indy Next. A equipe que for campeã vai ter uma premiação que ela possa fazer pelo menos metade da temporada da Indy, com as coisas pagas. Enfim, tem que criar alguma coisa igual a Stock Car deve voltar a fazer, não sei se não tá certo isso ainda ou não, mas a Stock Car precisa dar um pouco mais de vida para a Stock Light, né? Para você criar mais equipes de entrada, mais pilotos, fomentar um pouco mais isso aí, que no momento tá morta a Stock Light, né? Então, eu acho que você limitar um pouco a Indy, você cria... As vagas ficam mais importantes, fica mais difícil você conseguir chegar lá, mas aí você ajuda um pouco mais a Indy Lights. Então eles têm que achar um formato, eu acho, aí, de não para liberar, ficar 30 carros. Acho que tinha que limitar em que sejam 26 carros, entendeu? Alguma coisa assim. Mas e aí você quer entrar pra Fórmula Indy? Faz um ano de Indy Next, entendeu? Da Indy Lights, para você conseguir entrar para, não sei, fazer algum esquema que ajude a categoria de base deles, a Fórmula 2 dos Estados Unidos, a poderem entrar para a Fórmula Indy, né? Tem uma das equipes, que até que o Caio Collet corre, tem 10 carros no grid da Indy Next. Então, o cara montou um business ali. Fica demais, entendeu? Eu acho que você tem que... E é um dos caras que quer subir pra principal. Os próximos anos. Não, que de uma certa maneira foi a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas indícios de parecido àquilo que acho que o Bernie fez com a Fórmula 1. O Bernie foi tornando a Fórmula 1 cada vez mais difícil, o acesso difícil, então a própria Fórmula 1 em si, ela foi ficando cada vez mais importante. Um dos motivos que criou-se aquele interesse lá da Liberty para eventualmente comprar a Fórmula 1. Agora, se você acompanhar a gestão do Bernie e a gestão da Liberty hoje em dia, são completamente diferentes. Sim. Mas a Liberty só se interessou pelo produto Fórmula 1 porque o Bernie criou a Fórmula 1, criou aquele monstro em volta da Fórmula 1. Não pode entrar, não pode tocar, não pode falar com o piloto, não pode isso, não pode aquilo. E daí eles olharam para aquilo e falaram, bom, de repente tem muitas coisas interessantes que a gente pode usar no nosso tipo de gestão. E eles conseguiram fazer isso, vide o que é a Fórmula 1 hoje em dia, né? Acabaram de comprar a MotoGP. Então. Que é o universo... Tipo, muito mais liberal, muito mais aberto, muito mais espetaculoso. Com certeza, pra MotoGP vai ser muito bom. Muito eu bom. Acho que... A quantidade de fã que uma corrida de MotoGP atrai é surreal. É surreal. Nossa, eu lembro na época que a gente ia correr lá na Espanha, a gente ia lá para Jerez. Ia correr em Jerez, tinha 20 mil pessoas assistindo a corrida. 25 mil, 30 mil pessoas. Fórmula 1. Não é corrida de Fórmula 3, ou sei lá, corrida de Fórmula 3000. Fórmula 3000 tinha 3 gatos pingados lá assistindo a corrida. A MotoGP ia pra lá, tinha mais de 100 mil pessoas.
Era surreal. Era surreal. Surreal. MotoGP também é um negócio muito legal. Vamos ver essa compra aí da Liberty Media também pra MotoGP. Vai que tem tipo um Drive to Survive da moto também. Os caras vão... Eles vão, com certeza, esse produto vai bombar agora. Vai bombar ainda mais. Chegou a hora da vergonha. Bolão. Grande Prêmio do Japão. Classificação do bolão é a seguinte. Temos uma liderança dividida entre Nelson Piquet Jr. e Thiago Alves, com 24 pontos. Christian Fittipaldi veio na última posição com 23. Mas tá equilibrado. Dá pra tentar abrir a asa móvel ali, o Christian no Grande Prêmio do Japão aqui. Lembrando as regras, a gente aposta em pole position. A pole position vale 2 pontos. A gente aposta no pódio. Se você acrava a posição do piloto no pódio, você ganha 5 pontos. Então, só fala o Max em primeiro. E o Max foi primeiro, 5 pontos. Se a gente acerta o piloto no pódio, ganha 3 pontos. Por exemplo, coloquei Max em primeiro. Ele foi o segundo ou o terceiro, ganha 3 pontos. E a posição aleatória ganha 5 pontos. Vai, ô Lanterna Verde. Já fiz o meu palpite aqui, já tá escrito. E a Cal depois fala a posição aleatória. Não, o quarto foi semana passada. Vai pra trás. Décimo. Também já foi décimo. Não, mas vai pra trás. Vai. 14º. Boa, aí eu gosto disso. Essas bagunças legal aqui. 14º, beleza. A minha, rapidinho. Então vai. Max. Max, pole, Max, vitória. Ainda mais no Japão. Tá mordido, vai atropelar todo mundo. Não, eu acho que vai ser isso. O Japão é uma pista complicadinha, não é uma pista fácil, então eu acho que o delta dele lá acho que vai ser maior ainda. Tá enrolando pra pensar o segundo e terceiro aqui. Não. Então vai. Então fala. Então fala. Leclerc, Sainz. Charles Leclerc, Carlos Sainz. E o 14º? É 14º? 14º. Essa é difícil, hein? Mas é pra hoje. Mas é pra dificultar. Quem é moleza fala o primeiro. Magnussen. Eu já tinha colocado o meu aqui, vai. Bom, o meu 14º vai ser o chinês. O Joe. Tá. Max. Tá. E eu vou de Leclerc e Pérez. Boa, vamos ter umas diferenças aqui hoje, hein? Eu fui de Max pole, Max vitória, Carlos Sainz segundo, Charles Leclerc em terceiro. Eu também fui de Magnussen na 14ª colocação. Bom, se foi uma fotocópia do meu, não, você colocou... a não ser o segundo e terceiro que você inverteu. Nem nada de diferença de pontos. São 2 pontos de diferença. É o suficiente aqui. A gente quer saber o seu palpite. Pode colocar nos comentários do vídeo do YouTube, seu bolão, sua participação. Toda sexta-feira no nosso Instagram, no @pelaspistas360, tem ali a arte também. Para quem não nos segue, pode nos seguir também no Instagram. Estamos no TikTok também, @pelaspistas. Não sei se o TikTok é mas é Pelas Pistas. E é isso. Lembrando, olha só, eu falei sobre Long Beach, eu esqueci de 2 particularidades legais, que também dessa semana aqui. Em 1º de abril de 84, o Emerson Fittipaldi fez a primeira prova brasileira na Fórmula Indy. Foi 5º lugar em Long Beach. E no dia 30 de março... Lá no carro rosa. No carro rosa. E no dia 30 de março, seu pai venceu o Nelsinho na Fórmula 1. Em 80. Foi a primeira vitória dele e o último pódio do Emerson e da equipe Fittipaldi. Em 80. Foi o último da equipe. Foi o último e foi o da primeiro equipe. pódio duplo de brasileiro? Boa pergunta. Eu acho que foi, hein? Da história? Foi. Foi. Só pode ser, né? Não. Não. Nós não tivemos... lógico que não. Por que não? Será que teve... Não, peraí. Eu acho que foi, porque eu acho que quando o Patti ganhou, não tinha... Não teve um Patti e Emerson junto? Eu tô tentando lembrar agora, de cabeça. Bom, mas aqui não é pra quando o ficar Patti pensando. ganhou foi 70... Não, foi 75, não foi? Não, o Emerson ganhou 7-4, 7-5. Não. Calma, pessoal. A gente vai ver, a gente vai dar as respostas depois. Tá mas... Bom. E quando é que foi 30 de... Você falou do meu pai? 30 de março. 30 de março. A Cuida da Fórmula E que eu ganhei foi que dia? Aí você também... Eu acho que foi exatamente o mesmo dia também. Foi, que a gente já comentou sobre isso. Foi no mesmo dia. Legal. A Fórmula E foi 2014, né?
Deixa eu ver aqui. 14 ou 15? Acho que foi 15. Mas é 14 e 15. Mas foi 2015. Ah, foi 2015. Deixa eu ver aqui. Calendário. 4 de abril. Foi na mesma semana. A mesma Na semana. mesma semana, 4 de abril. Long Beach. Tá aqui, 2015. É. Cara, eu tô ficando velho. Eu tava nessa transmissão aí, 2015 já. Rapaz do céu. Pô, o que te mandei, lembra? Eu te mandei ontem no... Há 13 anos atrás eu entrevistei o Christian. Que eu até... Ele tava se aposentando já, né? Já, aqui, ó. Há 13 anos atrás. Amanhã, por volta das 9 horas, entrevista com o Christian Fittipaldi no Terra TV. Não preciso falar nada não, mas eu já entrevistei nessa época também, tá? Então você também já tá... Sim, tinha acabado de sair das fraldas. Thiago. Obrigado. Você também tava nessa leva aí já de entrevistas. Então é isso, turma. Bandeira quadriculada para mais um Pelas Pistas. Tem recadinho, Christian? Você que gosta de fazer o seu momento de encerramento com calma, alguma coisa? Não. Tá tudo em ordem, ó. Conto com todo mundo. Esquecemos de falar. Nossa, passou batido. Que eu tô indo pra Europa, eu vou participar verdade, aí, ó. Esqueci, desculpa. Semana que vem não vou estar aqui, porque eu vou estar na Europa, a primeira etapa da ILMS. European Le Mans Series. Exatamente. Não, sim, porque é contra Drogovic. Mas vão ter 2 brasileiros lá. Você vai estar testando, né? Tem corrida semana que vem. Então, mas você vai estar testando Na antes. segunda, terça, a primeira testa. prova do ano sempre é mais longa, né? Começa segunda-feira. Onde que vai ser? Barcelona. Barcelona. Exato. Então... De LMP2. De LMP2. Então a gente vai estar lá... então não vou estar no programa semana que vem, porque eu vou estar fora. Então vai estar aí o Drogovic lá. A gente vai fazer uma fotinha e mandar pra vocês. Show. Vê se traz ele no avião de volta. Daí vocês vêm aqui, vem... Boa, legal. E você vai estar na Porsche Cup? Tem Porsche Cup esse fim de semana? Tem Eu vou estar lá, em Velocitar. Esse final de semana você vai tem. tá lá? Vou estar lá também. De lá eu vou direto pra Europa. Tá. Não vou estar lá. Não vai estar lá, não vai correr esse fim de semana? Não. Não, pelo menos eu ainda não recebi nenhuma ligação. Vê se não tem nada. Chegou alguma coisa aí. Mas show. Então é isso, turma. Valeu demais pela companhia. Recadinhos básicos. Like no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com mais gente aqui Pelas Pistas. E semana que vem a gente volta acelerando com o podcast mais veloz da internet brasileira. Valeu, meninos. Valeu, até mais.